Fala, Arena! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Pessoal, vamos aqui no mini dólar rapidão aqui mostrar uns movimentos que foi bem fluido e os mais estagnados. Que aconteceu hoje, no dia 7 de fevereiro, né? Na nossa terça-feira. Olha, passou as primeiras meia hora aqui no suporte, mas com a principal pernada de baixa. Até comentei lá no Instagram, né, que ele estava feito este suporte de abertura, mas não estava rompendo esta região aqui, né? Então, o 30, quando finalizou, ele trouxe uma impulsão para baixo. Então, no momento atual, a pernada principal era nos dar uma sequência de alva e rompimento. Ele só finalizou aqui, né? Só finalizou este fundo e depois fechou para cima. Então, ele praticamente cancelou, ou então praticamente virou a mão, virou o lado aqui, né? Virou a movimentação. Então, a gente tinha a pernada de baixa, o suporte aqui passou meia hora estruturado para continuar a pernada de baixa. Aí o candle 8 aqui no nosso 9 minutos, 30 minutos quando finalizou, ele fez a sequência de continuidade aqui, devido a essa resistência, e andou para baixo aí. Mas depois veio e com o próprio candle, até então, no 9 minutos, fechou para cima. Então, ele rompeu este ponto. Então, o que que nos leva a buscar? Qual é o outro ponto que ele vai nos levar aí? Aí você vem aqui, pega daqui. Opa, aconteceu aqui uma coisa. Cliquei ali. E ele vem, você pega, né? Pega aquela máxima e você almeja um alvo de 50% primário. Por que um alvo primário? Um alvo primeiramente a ser buscado. Que aí você vai, né, direcionado para uns 50% da movimentação importante. Aqui a gente tem alinhamento, então aí traz pullbacks, né? Traz pullback. Então você tem que estar atento se esse pullback vai permanecer aonde ou se faria esta pernada sim. Então, beleza, ele trouxe pullback, né? Ele foi, chegou nos 50%, trouxe pullback apenas sobre o candle, né? Sobre o candle que impulsionou a alta aí. Então, ele fez pullback nessa região e observe que quando ele batia aqui no 50% ou bateu no 50%, ele não nos fez movimentações daquele padrão que a gente leva até o suporte, né? Até voltar à continuidade, a pernada principal, certo? O que que aconteceu? Aqui ele acionou uma confirmação que ia continuar até buscar lá o rompimento que foi nos dando este ponto aqui. E aí demorou, observe que na medida que eu vou falando, o tempo vai passando aqui, gente, ó. Agora já está chegando aqui, ó, pullback sobre o topo anterior, continuidade até chegar neste rompimento aqui. E a gente está falando do período da abertura até a meio-dia e meio, por aí, né? Até a 1 da tarde, às 13 horas. Aí, dessa mesma movimentação, quando chegou aqui, ele nos trouxe a retração, lógico, de qual é a pernada, Cris? Dessa principal agora. Qual é a principal? Se chegou na zona de venda, a nossa principal agora é esta aqui, certo? E ele passando do topo, né, fazendo padrão de vendedor, passando do topo, passando do gatilho, ele nos trouxe para este rompimento dessa região, justamente aonde estava tendo barreira aí para subir, né? Chegou aí, olha novamente, foi passando mais tempo, ó, demorou aí mais meia hora aí, né? Demorou aí bastante. Aí ele fez uma ignição de baixa bonita e fluida, dizendo que daqui dessa pernada principal, daqui dessa região, ele não vai agora fazer esse movimento, essa segunda pernada. Então, ele nos dá o engolfo aqui sobre o candle que fez a puxada para cima, ele nos dá uns 50% de venda. Se você colocar aqui, ó, você já vê lá, deixa eu puxar para lá, que é para o iniciante ver.
Ó, dessa pernada principal, máxima, mínima, trouxe-nos para os 50%, testou o gatilho aqui no momento, tranquilo, e fechou abaixo nos 50%, com uma ignição de baixa. Aí ele fez o pullback, né? Ó, pullback aqui no próprio movimento, ó, daqui, jogou para lá, para aquela mesma região. Se aqui foi o ponto que ele rompeu, que era resistência no período da manhã, aí é um novo alvo que foi literalmente liso até chegar nele. Ele não parou neste suporte aqui, daquela hora, né? Ele não parou aí. Ele passou direto, a força vendedora passou direto para o movimento da abertura, né? Este foi o movimento da abertura. Aqui ele deixou um gatilho em cima da abertura. Então, a gente tinha esse topo aqui e este suporte aqui que foi formado na abertura. Então, aqui vira um local de pullback de venda também, né? Também, até que quebre esse pullback de venda, né? Olha, vamos lá. Ó. Aí aqui a força vendedora, a retração que devia ter ficado abaixo, veio testar este rompimento e quando ele veio para fechar um candle vendedor, observe que ele falhou, jogou para buscar o rompimento, ó, um nível aqui. O pullback revendedor, que é o outro, ó, o candle 43, aí ele pega e fica acima, ou seja, nesta ocasião o preço torna a fazer uma ignição de alta. Então, ele aqui nessa região engolfa o pullback de venda para trazer o rompimento de fundo. Não trouxe. Então, a gente tem a onda. Se você observar que não é tendência de baixa, aí você percebe mais ainda a fluidez do movimento de alta, porque esse aqui é do dia anterior, pernada, mas tudo bem, né? Ele é uma correção mais ampla da força da tendência principal, que era totalmente de alta lá na região mais atrás. Eu posso mostrar para você, tá? Aí aqui ele faz rompimento, chega na resistência, faz os pullbacks, né? Faz os pullbacks dentro da região, não ganha, não faz topos para baixo, então ele fica nesse nível acima aqui, próximo de finalizar o dia, ó, tá vendo aqui, ó, cinquentinha micro, mas é em 9 minutos, e ele finaliza com a resistência do dia, chega até o final agora. Aqui ele veio só no fundo e aqui ele praticamente, né, nos deu aqui o teste da máxima, rompimento. Então, o fechamento foi finalizado toda a movimentação que foi essa pernada de baixo aqui, ele devolveu tudo lá para cima. Diretão igual essa aqui na abertura, até o fundo dele, mas olha a outra pernada de alta aí. Agora, a tendência, para você ver, se você vê a FIBO, você consegue saber que bem aqui nessa região a gente tem, olha, bem aqui nessa região a gente tem 50%. Você acredita? Então, vamos lá. Vamos colocar a FIBO aí, que é para ter a nossa certeza. Prontinho, essa linha mais grossa aqui é a fibra de 50%. Eu posso mostrar para você, colocando outra cor ali, um vermelho aqui para você ver. Ó, tá vendo? Então, essa aqui, ó, vou puxar para cá. Essa aqui, então, ó, observe, pernada principal, essa aqui é uma retração, a região de 50%, né, ó, foi testada e fez ignição de alta, e ela duplicou a movimentação de continuidade da alta. Não foi retinho, mas olha, espelhamento aqui da onda, tá vendo? Espelhamento da onda aí. Aí ele foi embora. Que isso aí chama teoria de Dow, né? Você vai levando movimentação direcionado, porém ele não vai retinho, né?
se viesse tão retinho igual foi a de baixa, ele concluía logo assim de alta, igual foi aqui da abertura até o candle 24 por aí, né? E agora está tentando projetar para cima até chegar a um outro nível? Sim, está tentando projetar para cima. Não podemos descartar essa ideia. O que ele não pode trazer, ele pode entrar nessa pernada de volta aqui. O que ele não pode fechar é negando novamente esse topo, tá bom? Ele pode entrar e depois, né? E depois ele fechar para fora. O que ele pode entrar nessa pernada menor aqui, ele não pode ficar dentro, porque se ele ficar dentro, no macro aí, ele pode dar trabalho para fazer o rompimento chegar lá. Em vez disso, ele pode falhar tudo e romper essa região e devolver tudo, tá? Então, vamos para a tendência principal. Já fez topo, vamos ver o gap de amanhã, e se ele falhar, aí a gente vai trabalhar aí uma movimentação de falhas. Agora, a falha vem também, se ele falhar, né? A falha vem em formato de range, que é não sair da região, mais um dia aí também, né? Porque toda vez que eu falar, mas aí se falhar, vira tudo. Mas acontece que ele chega aqui e não sai desse nível, né? De um nível nessas região, né? E permanece aí por mais um dia, para depois estourar para algum lado. Então, a gente não é 100% que vai já reverter totalmente e mudar toda a direção. Ele pode apenas consolidar, né? Consolidar aí na região também, tá bom, gente? Isso aí é a finalização do dia 7 e a movimentação atual. Vou pegar uma linha cá de baixo e me colocar nesse topo ali que ele finalizou o dia. Aí você acrescenta também o, o topo aí, que foi a finalização do nosso tempo. Vou colocar agora desta vez, vou colocar lá no pavio, tá? Porque agora aqui dentro deste movimento temos aqui e o suporte aqui. Ele já fez o pullback, aí depende do gap aí para nossa quarta-feira, tá bom? É o que nos trouxe aí o mini dólar hoje. Boas oportunidades, né? Deixa eu levar agora para cá o nosso mini índice no 30 minutos, certo? Vamos ver o que, que ele nos trouxe aqui. Mini índice trouxe um gatilho de 50%, bem em 50%. Se você observar daqui para cá, ele trouxe, nos deu um gatilho na região de 50%, ele só testou a máxima do gatilho, devolveu, ele fez uma ignição de baixa, pullback de rompimento e fez mais um candle de 30 minutos, testando aqui justamente de onde começou a pernada. Ó. Aqui no 120, a gente tinha primeiramente que fechamento de gatilho, como houve aqui também, ó. Região de fechamento de gatilho aqui do próprio 30. Aí, chegando aqui como barreira e ser uma região de suporte, a barreira primeira foi uma região de suporte, aí ele nos deu pullback, retração. Ou seja, aqui você teve a pernada de baixa. Agora vamos lá. Aqui a pernada de baixa, os 2 dias aí, né? O dia anterior, né? Teve a correção, ele finalizou a correção, ignição de baixa, é falha, né? Candle de falha, pullback, fez testes de suporte, jogou para tentar finalizar ou fazer uma reversão. Não aconteceu, finalizando aqui como um gatilho de baixa. Por que um gatilho de baixa, Cris? Porque, ó, no momento que ele falha, ele não trouxe um topo novo, mas sim um teste de rompimento. Seria melhor que ele nos desse a falha confirmada, ou seja, um candle fechando para cima e não um candle vendedor. Aí ele fez dois movimentos, mas fechou debaixo desta região. Então, o nível foi mantido abaixo deste, aí ele trabalhou o segundo nível, que é esta mesma região aqui, ó. Tá vendo? Então, ele trabalha esse outro nível. Então, tem duas movimentações dentro desse segundo nível, que é, ó, o back, continuidade. Aqui, os candles para nos dar rompimento não
passou. Então, quando ele fez o teste de mínima, ele fez uma ignição. Essa ignição, se você puxar a FIBO novamente, você vai ver que ele testa 50% aqui. Então, quando ele testa 50%, o que não deveria ter feito sobre a questão de mudar a direção do preço é ter mantido. Ele manteve a intenção. Então, ele engolfou o candle anterior, fez a projeção, aqui, ó, aqui é uma projeção, ó, projeção de baixa, e em seguida a projeção que é para fazer assim, que é a mesma pernada de cima, né? A projeção que é para fazer assim, ela não fez, porque ela nos deu outro gatilho, agora está no suporte, e esse gatilho, o Kendo Ariel, e está no suporte, então ele falhou o fundo de manter abaixo, jogou para o ponto de rompimento. Aí ele volta para cá, testa essa região novamente. Observe que eu falei que é um nível aqui. Então, ele sai do suporte, testa o nível, ficou aqui por horas, né? Fez pullback, deu ignição de alta, falhou, ó, e veio testar esse 50% aqui, ó. Ó, tá bom? Que seria nos manter na pernada principal após o pullback, ó, né? Então, ele queria nos manter aí. Então, quando fez essa retração, ele teve rápida movimentação para baixo, ó, movimentação de alta, rápida movimentação para baixo, rápida assim também não, né, gente? Que se aqui foi rápido, que foi feito de um candle só, esses dois, aqui teve 4 candles para manter na região, né? Então, não foi tão rápido, como eu falei, não é rápido, né? Aí, o que que aconteceu aqui? A gente tem, principalmente, a tendência de baixa. Nós estamos trabalhando, ver se a projeção continua. Fizemos suporte, o suporte foi respeitado, né? Fizemos suporte, o suporte foi respeitado. E agora a gente está em 2 fibos. Essa aqui, da falha de fundo, trouxe no rompimento, se ela vai nos levar, levar alguma onda na quarta-feira, ou se a gente permanece na de baixa para buscar a projeção. Então, a gente vai ter que sair desses 2 níveis, sair daqui e desse topo aqui. São o ponto que a gente precisa estar fora dele para ele nos dar outra direção, tá bom? Que aqui, ó, ele nos trouxe 50, nos trouxe até 50, está fechando aqui na região, mas depende disso agora só com abertura, gaps, nos dando direcionamento. Ah, Cris, mas o gap foi aqui dentro. Só vai dar rompimento se fechar lá para cima e se fechar aqui para baixo para buscar alguma continuidade aí lá para alvos mais embaixo ainda, né? Então, é isso, foi a finalização do nosso 30 minutos aí do mini índice. Olha, aqui a gente vê, né? Mas depende da abertura de amanhã. Falha de fundo, né? Nos trouxe para onde começou a segunda pernada, a última pernada de baixa, né? Aí ele nos levou para lá e agora a gente está dentro da região. Finalizou o dia dentro da região desses 2 pontos. É isso que eu estou falando. Aqui a gente tem que eles nos levar a onda, né? Ou fazer a de baixa, né? Porque a gente está aqui, ó, né? Nesse rompimento. Falhou o suporte e criou um rangezinho dentro da região sem nova movimentação fluida aí, tá, pessoal? Mas manda o dedo aí no like, né? E compartilhe o vídeo e até a quarta-feira de trade pra gente, tá bom? Beleza? Qualquer coisa, estou no Telegram, tá? E no Instagram, no Arena Fractal, beleza? Tchau, tchau.